Bom, Brasília, o presidente do TSE manda desbloquear contas bancárias de empresários que foram alvos de operação da Polícia Federal. Bruno Pinheiro. Na decisão desta quinta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, justificou que não haveria motivo para manter o bloqueio das contas dos empresários depois do 7 de setembro. Alexandre de Moraes entendeu que, em razão da passagem do feriado de 7 de setembro e da efetivação do afastamento dos sigilos bancários dos investigados, a medida que possibilitará o aprofundamento da investigação e verificação de eventual financiamento de atos criminosos, não configura-se mais necessária a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros das pessoas nominadas. Todos os 8 empresários que tiveram as contas bloqueadas, eles foram alvos da mesma operação da Polícia Federal em agosto, após a divulgação da possível defesa de um golpe de Estado em caso de vitória de Lula nas eleições de outubro deste ano. O pedido de bloqueio das contas partiu do senador Randolfo Rodrigues e não da Polícia Federal. Randolfo já havia solicitado a quebra do sigilo dos executivos, o que foi aceito por Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa do empresário Luciano Hang, investigado na ação baseada apenas numa reportagem para a transferência do caso para a Justiça Federal de Brasília. Bom, girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, decisão acertada do ministro do Supremo? É uma ótima notícia, uma decisão acertada a ser comemorada. As manifestações de 7 de setembro foram gigantes e foram pacíficas. Essas contas nunca deveriam ter sido bloqueadas, porque não havia razão para isso. Quem diz isso é a própria Procuradoria-Geral da República. A questão é que, aparentemente, continua esse inquérito, essa investigação sobre os empresários. Como a própria PGR já disse, é uma investigação indevida por várias razões. Não existe crime de opinião, a conversa era privada, a investigação foi baseada em fofoca. Mota, você complementa daqui a pouquinho. Eu vou passar a palavra para a Amanda. Amanda, em relação a essa decisão de Alexandre de Moraes. Amanda. Olha, Tiago, foi uma decisão acertada agora, tentando corrigir uma primeira decisão que, ao que tudo indica, foi, de certa forma, exagerada, excessiva neste caso. Vou repetir o que disse ontem, não em outras decisões de Alexandre de Moraes, mas neste caso, em relação aos empresários, apesar do conteúdo, do teor dessas conversas, desses diálogos mantidos num grupo privado de WhatsApp ser absurdo, não havia motivo para decretar medidas de busca e apreensão, bloqueio de contas, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário, ou seja, medidas graves, gravosas, se é que não havia indícios ou provas de financiamento, de uma orquestração, algum tipo de coordenação entre esses empresários para financiar algum ato antidemocrático. Essa era a suspeita de Alexandre de Moraes. E, provavelmente, ele autorizou essas medidas de busca e apreensão justamente para ver se ele conseguia coletar algum indício, alguma prova de que realmente havia um conluio aí entre esses empresários para financiar atos antidemocráticos no 7 de setembro. A verdade é que não se viu nada disso. Não sabemos agora se ele conseguiu arrecadar com essa coleta de provas algum indício, alguma dessa finalidade. Mas, até agora, nada foi divulgado. Então, parece que, de fato, foi um abuso do ministro Alexandre de Moraes que ele começa a corrigir agora, liberando as contas desses empresários. Mota, você ia falando, deu um probleminha no seu microfone. Te pergunto também, por mais que os empresários sejam inocentados, o impacto da ação e na vida dos envolvidos fica, né? É um impacto enorme, afeta a reputação, provavelmente causou prejuízos financeiros. Imagina a pessoa ter a conta bloqueada, não conseguir pagar suas contas e principalmente traz uma sensação de vulnerabilidade, de intimidação. A pergunta que todos os brasileiros se fazem é: se aconteceu com essas pessoas de renome, pessoas ricas que têm acesso a muitos recursos, pode acontecer comigo também. Então,
sempre importante lembrar, né? De acordo com a Procuradoria-Geral da República e vários outros juristas, não há razão nenhuma para esse inquérito. A razão principal e nenhum desses empresários tem foro especial. Então, não existe nenhuma justificativa jurídica para o envolvimento do STF nesse caso.